E aí, pessoal do terceiro ano, bem-vindos a mais uma videoaula de Química do Setor B. Estamos aqui dando continuidade, então, à revisão da apostila Faraday. Vamos ver hoje as aulas 2 e 3, que vão falar um pouquinho sobre misturas e processos de separação de misturas, né? Uma matéria bem simples, coisas que vocês já aprenderam lá no nono ano, reviram no primeiro ano, e agora vamos fazer uma revisão bem rápida e abrangente aqui, para a gente ver todos os conceitos dessa parte da matéria. Beleza? Então, primeiro, quando a gente está falando de mistura, né, e a gente vai classificar esses sistemas, né, a gente primeiro tem que entender o que significa a palavra fase. Né? Então, quando a gente está falando sobre uma fase de um determinado sistema, a gente está falando de uma porção desse sistema que tem as mesmas propriedades em qualquer ponto daquela porção. Né? Então, é uma fase. Normalmente a gente fala de fase quando a gente está falando de algo que visualmente a gente consegue determinar como tendo as mesmas propriedades, mas nem sempre é o caso. Né? A gente tem algumas misturas que são heterogêneas, por exemplo, no microscópio, mas quando a gente olha a olho nu, a gente não consegue perceber que elas são heterogêneas. Mas no microscópio elas são e a gente consegue perceber essas diferentes fases. Enfim, mas em geral são propriedades que a gente consegue perceber visualmente, as diferenças de propriedades entre as fases de um sistema. Tá? Então, o sistema que é constituído por uma única fase é o que a gente chama de sistema homogêneo, e o sistema que é constituído por mais de uma fase é o que a gente chama de sistema heterogêneo. Então, notem que aqui a gente não está utilizando o nome mistura homogêneo e mistura heterogêneo. Estou falando de sistemas, porque um sistema pode ser uma substância pura, tanto quanto pode ser uma mistura, dependendo do caso. Então, vamos ver alguns exemplos de sistemas aqui. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma substância pura, água, líquida, ela só tem uma fase. Portanto, este sistema é um sistema homogêneo. Agora, se a gente tem o álcool hidratado, por exemplo, o álcool 70%, que está sendo muito utilizado agora, ele é uma mistura, porque você tem água e álcool. Mas ele é um sistema homogêneo. Esses dois líquidos são completamente miscíveis e a gente não consegue determinar onde está uma fase e onde está outra aqui. Na verdade, é tudo uma coisa só, eles estão completamente misturados. Certo? Então, temos dois sistemas homogêneos, onde um deles é uma substância pura e outro é uma mistura. Agora, quando a gente fala de sistemas heterogêneos, a gente normalmente pensa em misturas, né? Mas, na verdade, é possível que a gente tenha um sistema heterogêneo que seja uma substância pura. Por exemplo, esse sistema mostrado aqui, onde a gente tem água líquida e gelo, que nada mais é do que água no estado sólido. Então, a gente tem uma substância pura aqui, a gente só tem água. Mas esse sistema é heterogêneo, a gente consegue perceber duas fases, a fase água líquida e a fase água no estado sólido. Então, é uma substância pura que tem duas fases. A gente pode até pensar que tem três fases, né? Porque pode pensar que tem um pouco de vapor d'água aqui em cima, se esse sistema for um sistema fechado. E a gente pode falar que esse sistema tem três fases, mas é uma substância pura. Agora, uma outro sistema onde tem duas substâncias, água e óleo, que são immiscíveis, a gente tem aqui duas fases e dois componentes, duas substâncias. Portanto, é uma mistura que compõe um sistema heterogêneo. Tá? Então, a maioria das vezes, quando a gente está falando de sistemas heterogêneos, a gente está falando de misturas, mas coloca na cabeça que é possível ter uma substância pura e um sistema heterogêneo. Tá? Mas beleza, então vamos lá. Agora, quais são os processos de separação de mistura? Então vamos dar uma olhada em alguns processos de separação de misturas, alguns tipos de mistura e algumas das técnicas utilizadas para separá-las. Então, por exemplo, quando a gente vai ali num almoço ou um jantar de Natal, de Ano Novo, sempre tem uma pessoa que coloca ali, que prepara o jantar e coloca uva passa no arroz, né? Não sei porque as pessoas fazem isso, né? Uva passa não deveria nem existir, mas enfim. Se você não gosta do uva passa, assim como eu e a maioria das pessoas racionais e sãs, como que faz para separar essa uva passa? Né? Então a gente pode utilizar, por exemplo, um método chamado popularmente de catação. O que é a catação? É realmente você ir lá e manualmente selecionar e pegar essas coisas ali. Né? Então, no caso, é possível você separar ali usando a mão ou o garfo, tirar a uva passa e comer só o arroz, que não precisa de mais nada para ser gostoso. Certo? Agora, uma outra mistura aqui, seriam moedas de tamanho diferente. Vamos supor que você chega no banco ali, você quebrou seu cofrinho e está levando no banco ali um monte de moedas com vários tamanhos diferentes. A pessoa que trabalha no banco ali, ela não vai ficar contando uma por uma. Ela tem uma máquina que consegue contar esse dinheiro. Né? Mas como que a máquina faz isso? Ela usa um processo chamado de tamização. Né? Uma máquina como essa aqui,
O que é a tamização? É o mesmo princípio da peneiração. Pensa numa peneira. As partículas que são menores do que os buraquinhos que tem na peneira vão passar e as partículas que são maiores do que os buracos vão ficar retidas. A máquina que conta a moeda, ela usa esse princípio, só que ela tem aqui essa abertura que deixa a moeda passar ou não, ela consegue regular esse tamanho. Então, ela regula um tamanho que somente a moeda menor vai passar, e aí ela consegue contar quantas moedas daquele tamanho vai ter. Ela sabe o valor daquela moeda, tá ali programado na máquina, então ela consegue contar quantas moedas de tal valor, quantas moedas do outro valor e assim por diante, mas ela faz aquilo não vendo o valor de cada moeda, mas sim pelo tamanho da moeda que ela seleciona ali para deixar passar ou não. Tá? Então, tamização é o nome desse processo, peneiração é o nome mais comum quando a gente utiliza no dia a dia. Agora, se a gente tiver uma outra mistura aqui que a gente quer separar, que seriam detritos metálicos em um depósito de lixo. Então, tem o depósito de lixo, que tem um monte de coisa, eu quero separar somente alguns tipos de detritos metálicos. A gente pode utilizar, dependendo do tipo de metal que a gente estiver procurando, a gente pode usar a separação magnética, que é o quê? Utilização de um ímã para separar os detritos metálicos dos outros detritos não metálicos. Claro que nem todos os metais vão ser atraídos pelo ímã, só aqueles materiais ferromagnéticos, porém, grande parte dos objetos metálicos que a gente usa no nosso dia a dia são feitos de aço ou de ferro, ou contém níquel ou alguma outra coisa. Então, esse pode ser um método a ser utilizado. Então, os métodos de separação dessas substâncias dessas misturas que a gente viu até aqui foram já citadas, mas quando a gente olha para todas essas misturas, todas elas são misturas formadas por materiais sólidos. Então, quando a gente tem misturas de materiais sólidos, principalmente quando as partículas que a gente quer separar são de tamanho relativamente grande, fica mais fácil a gente separar utilizando essas técnicas que são aqui mais intuitivas. Como a gente viu aqui. Agora, e se a gente tiver algumas outras misturas que não são tão fáceis assim da gente pensar em como separar? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui tem 5 misturas. Água e areia, óleo e água, areia e sal, sal e água e álcool. São 5 misturas diferentes que a gente vai dar uma olhada em como separar. Primeira coisa que a gente tem que olhar, então, se a gente quer saber qual que é o método de separação de misturas que a gente vai usar, a gente primeiro tem que entender quais são os estados físicos desses componentes da mistura, certo? Então, quando a gente pensa ali, a mistura água e areia é uma mistura de líquido e sólido, a mistura óleo e água é uma mistura de 2 líquidos, areia e sal é uma mistura de 2 sólidos, sal e água é uma mistura de líquido e um sólido, e água e álcool é uma mistura de um líquido com outro líquido. Então, temos 2 misturas líquidos-sólidos, 2 misturas líquido-líquido e uma mistura sólido-sólido. Beleza, agora, não é só o tipo de substância, qual é o estado físico da substância, mas a gente também tem que olhar se esse sistema é homogêneo ou heterogêneo para a gente determinar qual que é o método de separação que a gente vai usar. E aí, quando a gente pensa nessas misturas, a gente tem aqui que as primeiras 3 misturas são heterogêneas e as 2 últimas misturas são homogêneas. Então, aqui, quando a gente vai ver, a gente tem 5 misturas diferentes. A gente tem líquido-sólido heterogêneo, líquido-líquido heterogêneo. A gente tem líquido-sólido homogêneo, a gente tem líquido-líquido homogêneo. Além de uma mistura sólido-sólido, que é heterogênea. Então, para cada uma delas, vai ter uma técnica diferente de separação. Tá? Então, vamos dar uma olhada em que tipo de técnica a gente utiliza para cada um desses tipos de mistura que a gente tem aqui. Serve para essas misturas especificamente, mas uma outra mistura que não seja água-areia, mas que seja uma mistura líquido-sólido heterogêneo, a gente pode utilizar o mesmo método de separação. Tá? Isso vale para todos os outros. Então, vamos lá. Justamente, quando a gente tem uma mistura heterogênea formada por um líquido e um sólido, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a decantação. O que é a decantação? Se a gente colocar aqui, por exemplo, água, no exemplo tem água e barro, mas o que a gente tinha anteriormente era água e areia. Se a gente deixar aquilo em repouso, como a gente tem um sólido que não se mistura na água e o sólido é mais denso, normalmente ele vai se decantar, ou seja, ele vai ficar ali no fundo do recipiente, enquanto a água vai ficar mais para cima aqui. E aí, com isso, a gente pode utilizar, por exemplo, aqui utilizando o auxílio de uma baqueta, a gente pode tirar essa água e deixar somente o sólido no fundo do recipiente. Tá? Então, a decantação ela serve para misturas líquido-sólido que seja heterogênea. Tá?
Uma outra coisa que pode ser utilizada também para você separar uma mistura líquido-sólido heterogênea é a filtração. Né? No que consiste a filtração? A gente coloca aqui um filtro, né? Que normalmente é um material poroso que permite a passagem do líquido e retém o sólido. Né? Então, aqui é uma filtração feita em laboratório, mas a gente utiliza vários outros métodos de filtração no nosso dia a dia. Né? Então, a filtração também pode ser utilizada para uma mistura gás e sólido, por exemplo, num aspirador de pó. A gente tem ali o aspirador, ele puxa o ar, vem junto às partículas sólidas, né, com o pó e outras partículas vem junto, e aí tem um filtro que faz com que o ar passe e essas partículas fiquem presas ali dentro do aspirador de pó e você consegue depois jogar isso fora. Tá? Então, quando a gente tem uma mistura heterogênea líquido-sólido, a gente pode usar tanto a decantação quanto a filtração. Se a nossa mistura for uma mistura heterogênea entre dois líquidos, como por exemplo água e óleo, aí o que a gente precisa usar é a decantação, mas a decantação utilizando um material específico que é o chamado funil de bromo ou funil de separação. Tá? Como que ele é? Ele é um recipiente onde é possível decantar água e óleo, por exemplo, quando a gente decanta água e óleo, a água que é mais densa fica embaixo, o óleo menos denso fica em cima. E nesse funil ele tem aqui a abertura na parte de baixo, né? Então com uma torneira, então quando eu abro essa torneira, só vai descer aqui a substância, o líquido que está aqui para baixo. Então a gente consegue tirar somente a água e deixar o óleo dentro do recipiente. Então é possível fazer essa separação a partir da decantação utilizando esse equipamento específico. Agora, se a nossa mistura heterogênea for entre dois sólidos e a gente conhecer a solubilidade desses sólidos em algum solvente, como por exemplo a água, a gente pode utilizar uma técnica chamada dissolução fracionada. Então, por exemplo, se a nossa mistura for areia e sal, como era no exemplo, a gente adiciona água, o que vai acontecer? O sal se dissolve na água e a areia não. Como eles têm solubilidades diferentes, a partir dessa nova mistura a gente consegue fazer uma filtração. A areia vai ficar retida, a água e sal vai passar. Se a gente evaporar essa água, a gente obtém o sal. Então, é possível, aliando a técnica de dissolução fracionada com técnicas de filtração e evaporação, a gente consegue fazer a separação de sólidos que estejam misturados e que tenham solubilidade diferente em algum solvente. A solubilidade pode ser no próprio solvente, pode depender da temperatura, enfim, depende das substâncias que a gente está trabalhando naquele exemplo, tá bom? Mas sempre que a gente tem sólidos uma mistura de sólidos, uma das técnicas a ser usada é a dissolução fracionada. Agora vamos para as misturas homogêneas. Então tem duas técnicas principais para a gente separar misturas homogêneas, que são as técnicas de destilação. Então, quando a gente tem uma mistura homogênea que seja um sólido, um líquido e um sólido dissolvido nesse líquido, a gente pode utilizar destilação simples. O que é destilação? Então, aqui tem uma aparelhagem de destilação, a gente aquece essa mistura aqui. Quando a gente aquece, o líquido vai evaporar, o sólido não evapora, né? O sólido vai continuar aqui dentro do balão. Esse gás que foi gerado aqui após a evaporação desse líquido vai subir aqui, vai entrar nesse condensador, onde ele vai ser resfriado, vai ser condensado, ou seja, vai passar novamente para o estado líquido e vai ser recolhido aqui. Então, quando, por exemplo, a gente quer obter água potável a partir da água do mar, por exemplo, pode ser feito isso. Então, colocar a água do mar aqui, que tem água e sal e várias outras substâncias dissolvidas, somente a água vai evaporar, vai passar por aqui, vai condensar e vai poder ser recolhida aqui água pura. Tá? As partículas sólidas que estavam dissolvidas na água não vão fazer esse percurso. Então, quando a mistura for uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido dissolvido nesse líquido, a gente usa destilação simples. Agora, se a mistura for homogênea, for formada entre dois líquidos, aí a gente tem que utilizar a destilação fracionada. Qual que é a diferença da destilação fracionada? Tem essa torre aqui, ó, tá vendo? Que é essa coluna de destilação. Por quê? Porque se tem uma mistura de dois líquidos, quando eu evaporo aqui, ambos vão passar para o estado gasoso. Né? Quando a gente tinha um sólido, o sólido fica aqui embaixo. Agora, quando tem dois líquidos, não. Então, se eu tenho água e álcool, por exemplo, e eu me aqueço aqui, quando evapora, os dois vão passar para o estado gasoso. Só que, quanto mais a gente vai subindo nessa coluna de fracionamento, menor vai ficando a temperatura, já que o aquecimento está sendo aqui embaixo. Parte desse gás que forma a substância que tem maior temperatura de ebulição, não consegue se manter na fase vapor e ela desce de volta aqui. A substância que tem menor temperatura de ebulição, as moléculas conseguem subir até aqui no estado gasoso e vão entrar no condensador e vai ser recolhida aqui. Então,
a gente consegue, a substância que tem menor temperatura de ebulição vai conseguir chegar aqui e ser recolhida no estado sólido, no estado líquido desse lado, e a substância que tem maior temperatura de ebulição vai ficar aqui. Ok? Gente, essas são algumas das técnicas, tem outras, mas a gente se vê por aí.